Vocês hoje não vão acreditar. Então não é? Tivemos o Henrique Sapessoa aqui a fazer o desenho da semana. Não foi, mas podia ter Eu sido. até estou com medo de virar isto, mas vamos virar. E o invólucro dourado ali a mostrar um iTicket? Foi o Henrique. Foi o Henrique, exato. O Henrique é o máximo, não é? O Henrique. Henrique. Será que a tratar por Henrique é mau? Ele é mais velho. Mas entre amiguinhos. Mas ele não é nosso amigo, nós nem o conhecemos, Tiago. Não, mas a falar a sério não é, mas podia ter sido porque isto está com um belo aspecto. Até tem uma flor comestível. Eu acho que nunca comi uma flor. Também não. Mas vai ser hoje. Vai ser hoje. De hoje não passa. E isto é... o creme está um pouco seco. Tá. Tiago, não trouxeste guardanapos? Pois não. Mas vai assim. Vai. Também estamos entre amigos. Disseste há 2 ou 3 episódios atrás as pessoas acreditaram. Então vamos manter essa ideia. Estamos entre amigos. Mas depois vamos ficar com as mãos sujas ou não? Então, mas entre amigos não há problema. Por exemplo, vais comer um bom pianinho ali com molho no forno. Entre amigos podes comer com as mãos. Tu comes com os talheres. Eu como com as mãos, mas o eu Tiago não costumo come... comer entre amigos. O Tiago come piano com os talheres. Eu acho que isto devia ser critério diagnóstico. Mas eu referi entre amigos. Então eu não sou tua amiga. Então vamos experimentar. Eu estou entusiasmadíssima porque, pronto, nós acho que nunca tivemos um doce tão bonito. Em termos de beleza, é um 5. Em termos de beleza já ganhou. Agora vamos ver se... Eu acho sempre que estes doces são muito bonitos. Pois. São muito bonitos. Pois. Mas olha, quem vê caras não vê corações, sabes? Pois. Mesmo ontem ao jantar, e tu sabes... Isto é muito riju. É. Ah, que Mesmo estranho. ontem ao jantar, deste-me uma laranja daquelas amareladas e eu pensei, quero uma laranja Mas foi. mais escura, né? Assim, mais alaranjada, mais avermelhada, para ter aquele docinho, aquele açucarzinho. Olha, no final de contas fiquei com a mais escura e a tua é que era boa e era amarelada. Então isto quem vê caras não vê corações. Queria só ver como é que isto é no meio. No meio é seco. Por isso a perspectiva está... Está a baixar? A cada facada diminui. Primeiro, se calhar, vamos provar o creme, Sim, concordas? provar o creme. Como esta pastelaria tem ali uns toques brasileiros, porque Vais levar a coisa toda para ti e não vais dividir. a framboesa. Pois. Cortamos a framboesa ao meio. Pois, mas não ias fazer isso, Tiago, que eu bem vi o que é que ias fazer. Estava lá a preparar para cortar. Tchim, tchim. É doce de leite. Falta mais framboesas. A framboesa corta. Agora vamos experimentar completo. Uma camada é doce de leite. A outra é de ovo. É de ovo? Eu não experimentei a outra. Deixa eu provar aqui. Não é ovo. É lemon curd. Mas sério, o que é essa cena mesmo? Não sei. Acho que é para aí doce de limão ou uma cena assim. Já me tinhas falado disso, lembras-te? Em que propósito? No continente, à venda. É que nós somos os maiores fãs do Continente Seleção. Os produtos do Continente Seleção geralmente são bons. Pois isto tem aqui um toque a limonada. É lemon curd ou não? O que é que significa curd? Por acaso não sei em inglês. Não sei se tem tradução direta. É tipo curd, sabes? Então, é curd. Mas é bonzinho. É bom. É muito bom. Eu acho que é sobremesa digna de restaurante. É digna de Henrique. É. Quer dizer, se calhar digna de Henrique, se calhar não é. Vamos lá ver, o Henrique também tem algum prestígio no mercado. É digna de receita de Henrique que fazes em casa e corre bem. Sim. Agora definiste bem. É digna da receita de Henrique, mas tu não és o Henrique, então não corre tão bem como o Henrique e sai isto. Que é bom, não é? Não é uma crítica. Quer dizer, é uma crítica positiva, porque realmente é bom. Mas não é a mesma coisa que Isabel Cante, não é? É bom. O Henrique está a dominar este episódio, não está? Nem o Henrique imagina. Mas o que é que achas? Apreciações até agora? Gosto. Acho que o doce de leite torna-se um pouco enjoativo. Imagina, comer um super enjoativo. Precisava de mais framboesas. Bora experimentar a flor. Mais flores comestíveis ou não? Sabe nada. Sabe que isto é comestível? Achas que há possibilidade de não ser comestível? Acho que há. Achas? Acho que há. Acho que há a possibilidade de termos subido tantas expectativas que até interpretarmos que isso podia ser comestível. Não, eu acho que é proibido vender sem flores se a flor não for comestível. É. Acho que sim. Mas isso é no Henrique, aqui não sei se é. Não é rico. É de maior confiança. É bom. É bom. Estou curioso para ver a nota que vais dar. Estou a pensar nisso. Não é fácil. Não é incrivelmente bom, mas é bom. Eu acho que falta o ovo. Acho que o doce de leite não acrescenta propriamente. Só dar o contexto que esta pastelaria, acho que um dos sócios é brasileiro. Ou uma das sócios. É a mulher. É um casal e ela é brasileira. Daí também eu acho que o doce de leite fazer parte. Eles têm muitos doces com doce de leite. Eu acho que não é mau, é bom. E a apresentação é tudo. Mas acho que se fosse de ovo era melhor. Sei o doce de leite?
Pois é isso, é que o doce de ovo com doce de leite depois também não conjugava bem, porque a parte do lemon curd é para cortar. Corta um bocadinho. Pois, olha, eu acho que o doce de leite faz todo o sentido, até por questões culturais, né? Ou seja, há ali uma costela brasileira no negócio, então faz todo o sentido meterem o doce de leite. Eu pessoalmente até gosto. Tu gostas também, não é? Sim, mas não adoro. Eu pessoalmente até gosto e acho que faz sentido. O que é que eu senti aqui falta? Framboesas. Até te tivesse digo, mais, compota de framboesa lá dentro. Não? Não. Tu nem gostas de compota de framboesa, Tiago. Framboesas Não, verdadeiras. gosto. Não gostas? Gosto. Não Não é a minha favorita. Sempre que eu tento dar compota, ele diz assim: de morango e framboesa, não. Porque eu não adoro aquelas de morango e framboesa, mas uma caseirinha assim até ia. Tiago, a caseira ainda é pior do que aquelas do É pior. Claro que é. Então pronto, não gosto. Não, mas eu acho que era framboesas verdadeiras, porque quando dividimos a framboesa, que tu não querias dividir, e cada um provou um bocadinho do molho com a framboesa, como a framboesa tem aquele acidozinho e é fresco, corta ali o doce e é bom. Agora assim, falta aqui alguma frescura. Mas eu senti que a framboesa cortou. Talvez mais framboesas ajudaria, não? Sim. Uma framboesa por cada garrafada. Epá, não sei se isso era execuível. Achas que era? Pá, pelo menos umas 5 em cima, acho que havia. Mas depois não ficava tão bonitinho. Pois não. Mas pronto, eu gostei muito. E não achei assim super enjoativo. Mesmo o doce de leite e tudo estava bom. Achas que vale os 4,5€ que pagámos por ele? Foi 4,5€. Pá, vale. O Tiago nesta relação é o gastador. E eu sou o que mete os travões. Eu sou visionário. Troco o gastador por visionário. Eu olho para as coisas e eu não vejo preço, eu vejo percepção de valor. Que nota é que dás? 3,5. 3,8. E vou-te justificar. Eu acho que é bom, mas não voltaria a comprar. Mais rapidamente comprava um milfolhas normal. E eu nunca como um milfolhas normal. Não sou muito apreciador de... Eu prefiro este milfolhas ao normal. Tu não? Não gosto daquela camada em cima que o... Que é branca e castanha, né? Ali meio É- escrita a lápis de carvão. é açúcar, acho eu. Essa Mas parte tem não ali gosto muito. É branca, depois tem uns rabiscos Sim. em castanho. Mas gosto da parte de dentro. Gosto do... Pronto, a parte que é mil folhas, não é? Como é que isto se chama? A massa folhada. Da parte que é massa folhada e do Tem creme de ovo, não ovo. é? Tem ovo. Sim, isso gosto. Agora aquela parte de açúcar em cima acho que é demasiado. Gostava de comer este milfolhas só Com com ovo. creme de ovo. Mas também ficava sem piada, porque isto é só... Porque eu acho que a bolacha também não... Isto não é bolacha, O que é isto? Ah, é mil folhas. É mais fácil. Já querias fazer o quê? Não parecia um pedaço de bolacha, estava tão rijo. Eu acho que o mil folhas não é ótimo. Não parece ter sido feito hoje. Pois, amanhã também é dia de folga, sabes? Pois. Para eles, para ti não. Para mim, eu que sou eu nem no dia 1 de maio tenho folga. Estive a averiguar no meu calendário nem no dia 1 de maio. Temos consultas marcadas. Sim, eu sou um trabalhador nato. Mas pronto, esse não é o tema, né? Esse não é o tema. Pois, o que é que vamos falar? Eu já nem me lembro. Não, olha, deixa-me avaliar também. Também desculpa. faço parte deste podcast. Eu sei que às vezes não se nota, não parece. às vezes não parece, mas acho que também faço parte. Até ver. Pois. Até ver, que isto nunca se sabe. Não há ninguém substituível. Não há ninguém substituível, isso é uma certeza. Eu dou um 4, vou dar uma nota superior à tua. Dou um 4 porque honestamente acho que estava bonzinho e também vou considerar que talvez não tenha sido feito hoje, porque amanhã... Então, mas logo aí já devia ter recebido uma nota mais fraca. Não podes vender para Depende da despachar. depende da perspectiva. Não, mas ele estava bom, ele está fresco. Não, ele está bom. Não, eu dou um 4, E hoje estou com misericórdia dentro de mim, sabes? Estou. Hoje olho para as coisas... negócios dos outros. Hoje olho para as coisas e elas parecem-me som melhor. Pois. Isso é um estado energético. Sabes? Mais ou menos. Mais ou menos. Então bora seguir para o nosso tema. E hoje vamos falar sobre o quê, Tiago? Diz-nos tudo, não nos escondas nada. Não escondas nada, né? Olha, hoje vamos falar sobre a visita das pessoas ao médico. Eu acho que podemos, eu sei que escreveste assim o título, mas eu acho que podemos estender isto. Não escrevi assim. Eu estou a dizer como está a vir à cabeça. Achas que ia escrever o título? As pessoas visitam... Tiago, as pessoas sabem que nós temos aqui um guiãozinho à frente com os Não, pontos. certo, mas... Tu é que diz aqui, isto é o título. Sim, mas não está escrito assim o título. Então está o quê? Tá, Então, médico. Tá, como lidar com as idas ao médico. Pronto, mas eu acho que nós podemos estender isto como lidar com as pesagens. Mas repara que eu não estava a dizer como lidar com as visitas ao médico. Pronto. Eu não estava a ler. Pronto, mas o que eu queria dizer é que podemos estender isto, o médico claramente é um tema, mas podemos estender isto a... Profissionais de saúde. Sim,
Sim, mas Imagina, no ginásio, quando vais àquelas avaliações da chacha, que tens que, tipo, pesar e fingir que estás a gostar. da chacha foi pejorativo, não foi? Nutricionista, médico, sei lá, em todos os sítios onde existe uma balança e Sim. te pedem para pesar. E pessoas mais gordas são as que naturalmente sentem mais este desconforto, como é óbvio, não é? Tendencialmente. Sim, mas há pessoas que são magras que também têm muitas questões com o peso. E às vezes Certo, pode certo, certo. de fora não parecer tanto, mas... Certo, mas o grande espectro, Sim. a grande maioria, enquadra-se aqui num peso muito regulado pelo índice de massa corporal, em que a pessoa tem ou excesso de peso ou obesidade, por exemplo, e a pessoa sente uma grande ansiedade, sente uma, um grande bloqueio, não é? Uma grande resistência em relação à ida ao médico, porque começa logo a antecipar possíveis cenários em que o médico vai dizer que ela tem que emagrecer, em que vai dizer que temos que nos pesar agora, e depois possivelmente pode sair algum comentário que, claro, pode vir de um sítio da parte, por exemplo, do médico ou do profissional de saúde, que nem é de um lugar mau, mas como a pessoa se encontra emocionalmente... Oi, o garfo já foi com caraças. Como a pessoa já tem ali grandes questões emocionais acerca do peso e do seu corpo, então forma-se aqui um cenário de sofrimento antecipado por esta necessidade de ir, vou dizer, ao médico, porque são os feedbacks que eu mais recebo. Acho que também é importante darmos o nosso, a nossa experiência profissional. A maior parte dos comentários que eu recebo, das pessoas que eu acompanho, que me expõem este tipo de desafios e este tipo de angústias, que chega a ser angustiante para as pessoas, é com as idas ao médico, normalmente. Por acaso a mim, não Aqui necessariamente. não é essa a tua experiência. Imagina, sim, um médico A minha é muito... 90%. Médico, ginecologista... Médico de família e ginecologista são aqueles onde sinto que existe mais esta questão da pesagem. Mas também sinto muito pessoas que têm PT com o ginásio ou com as avaliações no ginásio. Também sinto muito que existe muito isso. E acho que em geral é isso. Mas sim, acho que o médico nutricionista... pronto, quando as pessoas estão connosco, geralmente, não é? Não estão com outros nutricionistas, por isso não existe tanto essa questão, mas existe muito experiências passadas com nutricionistas também. Então acho que também pode ser bom para pessoas que são acompanhadas e que têm questões com esta questão da pesagem frequente, ou até mesmo uma experiência que eu tenho muito e que inclusive já tive eu própria, mas também sinto muito em consulta, é pessoas que tiveram experiências anteriores de acompanhamento online, onde tinhas que te pesar todos os dias e mandar o peso por mensagens e tirar fotos todas as semanas. Ou seja, eu acho que isto também se estende não só à questão de pesar, mas tudo o que seja medidas, tirar fotos. Ou seja, o que nós vamos falar hoje, no fundo, como lidar com... Quando os profissionais do outro lado nos pedem constantemente ou frequentemente, ou mesmo que não seja frequentemente, mas nós não nos sentimos confortáveis para, enfim, tirar medidas, enviar fotos do nosso corpo ou subir à balança. E só para dizer aquilo, só para concluir aquilo que estávamos a dizer há pouco, em questão as pessoas com corpo maior, a verdade é que eu acho que isso que estás a dizer é verdade, porque pessoas que têm um corpo magro às vezes também têm muitas questões com o peso, mas sobem à balança, por exemplo, num consultório médico e não recebem a conversinha de então, o que é que anda a comer? Enquanto pessoas que são gordas têm muito mais esse tipo de abordagem. Então, o subir à balança já é quase uma porta aberta para a seguir te sentares na cadeira e levares quase um ralhete de... Gostas que eu diga ralhete, não é? Sempre dizes ralhete, imagino uma Clara de 77 anos, sabes? A falar com os netos. Tu levas a ralhete! É que eu digo muitas vezes ralhete. Depois dizes. Eu sempre que te ouço dizer isso, começo logo a Mas é o que as imaginar. pessoas sentem. Ganhas. Sentem que vão levar o ralhete. Mas ganhas 50 anos, na minha imaginação, sempre que dizes ralhete. Então podia dizer sermão. Sermão já é bíblico. Já ganhas 2000 anos. Então, a Bíblia começa praticamente com o sermão na montanha. Ou seja, Está bem, Tiago, então sermão ainda mais qual é a antigo. palavra indicada? Ralhar. Então, mas se a pessoa leva um Epá, ralhete... mas ralhete, sabes? Ralhete. Pois, dar um sermão é melhor. Dar um sermão é melhor. É mais antiga a palavra Vou ainda. continuar a dizer ralhete. É. As pessoas sentem que levam um ralhete.
E depois, como isto é um tema sensível, há coisas que se calhar às vezes podemos ser chamados a atenção para, e é uma coisa que não ligamos muito e entra por um ouvido e sai por outro, mas quando se trata do peso, que é um peso, que é um peso sensível, que é um tema sensível para tantas pessoas, acaba por aquele ralhete ter um peso completamente diferente. Passando a redundância. Sim, repara, a pessoa até pode ter uma questão com o peso, mas se quando for fazer a pesagem o profissional não reforçar do outro lado que a pessoa ou está a comer demais ou está a fazer algo de errado, acaba por atenuar um bocadinho aqui. Porquê? Porque a pessoa realmente tem ali uma autoperceção acerca do seu valor, muitas das vezes está associada à noção de valor pessoal, ao seu próprio peso, autoestima, por aí fora. Não há um reforço do lado do profissional de que algo está errado com aquela pessoa. Enquanto com pessoas mais gordas, não só a pessoa muitas das vezes sente isso tudo, como a pessoa mais magra que tem grandes complexos com o seu corpo, mas o profissional de saúde muitas vezes ainda reforça. Tem que fechar a boca, tem que fazer isto, ou tem que fazer aquilo outro. Então a pessoa já está ali numa ansiedade gigante, num condicionamento gigante em relação ao seu corpo. Ainda leva um reforço disso mesmo perante o profissional de saúde que ela vê como uma autoridade. Sim, eu acho que isto ainda se torna mais preocupante quando nós sabemos, porque existem vários estudos que o indicam, que pessoas com um corpo de gordo têm cuidados de saúde menos apropriados. Ou seja, muitas vezes, devido ao estigma do peso dos próprios profissionais que estão a atender, as pessoas, queixas que as pessoas têm são logo descartadas à partida e sem serem feitos, sem recolherem história clínica, fazerem exames de diagnóstico, etc. É logo atribuída uma culpa, entre aspas, ao peso, ou seja, se tu sentes isto é porque estás com este peso e precisas de perder peso para deixares de sentir. E não é que às vezes isso não possa ser a realidade, mas quando falamos de estigma do peso, o que acontece é que todas as queixas são atribuídas ao peso sem maior investigação. Ou seja, a pessoa basicamente acaba por não receber cuidados de saúde adequados e isto faz muitas vezes com que as pessoas deixem de ir ao médico. Ou seja, passam muito tempo sem evitar ir a uma consulta médica ou, sei lá, a uma avaliação no ginásio ou o que seja, porque sentem realmente receio de passar por este desconforto de subir à balança e depois ainda levar o próprio do ralhete. Aí envelheceste 70 anos. Pois. Então acho que um grande problema disto não só é o desconforto que a pessoa sente, que efetivamente é muitas vezes desconfortável e torna-se um problema, mas depois ainda mais problemático o facto de isto se traduzir em cuidados de saúde pouco apropriados, o que obviamente é gravíssimo. Para, e depois acaba por ser uma bola de neve. A pessoa sempre vai a uma consulta, sente-se muito ansiosa, sente-se condicionada, com medo de possíveis comentários que ainda a magoem mais. O profissional, muitas das vezes, por ter este estigma de peso, que às vezes nem tem essa percepção, acaba por atribuir todas as causas dos sintomas que a pessoa traz ao seu peso. Dói as unhas é peso, dói os pés é peso, dói as articulações é peso. Não estou a dizer que não pode ser, mas muitas vezes não é. Só que como é uma maneira... Partiste a cabeça, foi o peso. Exato, desequilibraste. Ou seja, estamos a brincar, mas acaba por ser aqui uma questão que é preciso ser falada e é preciso haver uma consciencialização da parte dos profissionais de saúde, porque nós estamos aqui a falar, mas é trazer o tema para a mesa, não é num sentido pejorativo, não é? Estamos todos num processo de aprendizagem, eu acredito. Claro. Então, é essencial mudarmos a nossa forma de ver as coisas, porque isto no final pode estar a contribuir para que as pessoas se desaproximem dos profissionais de saúde, seja médico, seja nutricionista ou o que for, em vez da aproximação. E esta desaproximação pode refletir-se, pode resultar em cuidados de saúde menos próprios e, por consequência, mais doenças na população, não é? Porque, repara, se a pessoa já sabe que o médico vai dizer que é do peso, e isto associado a todo o desconforto, a toda a angústia que sente antes da consulta, então a pessoa evita ir à consulta, a uma próxima consulta. Quanto mais evita, menor rastreio tem, menores diagnósticos pode ter.
não é? Sim. E às vezes poderíamos estar aqui a tentar, no caso dos médicos, por exemplo, a tentar diagnosticar algo precocemente e por este afastamento do médico podemos estar aqui a promover uma evolução de uma doença que poderia ter sido Sem necessidade, diagnosticada precocemente. Sim. E isto devido a este estigma do peso. Exato. Eu acho que o grande ponto aqui é que muitas vezes passar por esse desconforto todo não tem nenhuma vantagem, porque o profissional não vai efetivamente fazer nada com aquele número. Eu acho que o grande ponto aqui é exatamente do lado do paciente termos quase esta autonomia de nós somos responsáveis pelo nosso processo. Então, não é por... E principalmente, se estivermos a falar de contexto privado, acho que ir a uma consulta, estar a pagar uma consulta e sentirmos que não estamos a ser bem atendidos ou nos estão a deixar desconfortáveis e temos a opção de escolha, porque a verdade é que no público o médico de calha, se de calhar algum, já é ótimo, não é? Em contexto de consulta, seja público, seja privado, nós podemos sempre questionar porque é que está a ser feita aquela pesagem. Porque, por exemplo, no médico de família é uma coisa muito comum de sempre que lá vais, sobes à balança. Se fores lá 2 semanas seguidas, sobes à balança 2 semanas seguidas. E a verdade é, a probabilidade dele ir fazer alguma coisa com aquele número é baixa. Então, questionar se aquele dado é mesmo necessário ou se é uma coisa que nesta consulta não é necessário e explicar que não nos sentimos confortáveis em fazer a pesagem. E o que eu estava a dizer é que, em contexto de saúde privado, em que existe o maior poder de escolha, acho que se sentimos que não estamos a ser bem atendidos neste contexto de questão de pesagem, se é uma coisa que não nos sentimos confortáveis a fazer com tanta frequência, que efetivamente nós temos uma escolha de escolher outro profissional. Não precisamos de continuar com aquele se não sentimos que existe um match. Exatamente, e repara, mesmo em questão de saúde pública, eu recebo várias vezes de clientes que eu acompanho este desabafo em relação à angústia que sentem quando têm que ir, por exemplo, ao centro de saúde ou ao médico de medicina geral. Eu recebo várias vezes este feedback de angústia e o que eu faço à pessoa é perguntas do género. Já experimentaste dizer ao médico que não te sentes confortável em relação a isso? É que É que o às médico vezes- pode nem saber isso. Mas imagina, às vezes o problema é o desconforto de dizer isso, percebes? Ou seja, às vezes eu sinto que a entrave é muito... É um tema tão desconfortável que às vezes é mais fácil guardar esse sofrimento para dentro e simplesmente subir à balança e aguentar aquilo do que efetivamente falar sobre, percebes? Principalmente quando são médicos que não tens muita vontade, porque não crias muita relação, porque, por exemplo, há pessoas que têm uma grande relação com o médico de família porque já é um médico que acompanha há muito tempo, há pessoas que o médico está a trocar todos os anos, então é uma pessoa que não tens uma grande conexão, principalmente se estás há muito tempo a adiar consultas, etc. Ou seja, às vezes o desconforto de dizer isso é ainda maior do que simplesmente ignorar o desconforto que estamos a sentir, percebes? Certo, Mas também não acho que seja a solução. Acho não que é a solução, sim. exatamente. É que temos várias alternativas. Podemos perguntar podemos simplesmente dizer ao médico que estamos desconfortáveis, podemos tentar nos pesar de costas e o médico, por exemplo, faz o registro. Mas acho que são 2 pontos diferentes. Ou seja, eu acho que nós podemos, primeiro de tudo, perceber se estamos num contexto em que o peso é uma coisa que é necessária e aí, ok, temos a possibilidade de nos pesarmos, por exemplo, de costas, onde nós não conseguimos ver o número, ou simplesmente não olhar para a balança, pedir ao médico para não nos dizer o número. E isso é uma coisa. Mas também temos muitas vezes pessoas que são constantemente pesadas e ninguém vai fazer nada com aquele número, percebes? Sempre que vais lá és pesado, mas tipo, não muda nada. Por exemplo, imagina um PT. Não sei se já nunca tiveste PT, mas eu já tive. Eu já tive e de X em X tempo eles estão sempre a pesar, estás a ver? E a verdade é, o treino vai mudar por eu ter perdido 2 quilos? Claro que não. Claro Então, que não. repara, se eles sabem que o principal motivador das pessoas para não abandonarem o processo é verem o peso a baixar, Certo. mesmo a curto prazo, é fundamental para a maior parte das pessoas. Mas isso está num foco, a meu ver, errado. O foco não deveria estar no peso, Certo. é o que eu acredito. Mas eles sabem que o foco, na maior parte das vezes, está no peso. Mas eu não Então, estou a dizer- é uma forma de te mostrarem que, olha, Sim. o trabalho está a dar fruto. Eu percebo, mas eu não estou a dizer que o PT é que está errado, porque acho que é uma forma de trabalhar e está tudo bem. Há outras formas que eu acredito mais, mas acho que quem queira trabalhar com foco no peso está tudo ok. Eu acho é que
como existe um mercado muito pequeno, para não dizer quase inexistente, de se calhar PTs que não se focam no peso, tem que ser a cliente ou o cliente a tomar essa iniciativa e também a perceber se do outro lado esse é um dado necessário ou não, porque se lhes perguntares, eles vão dizer que sim. Na maior parte das vezes, que precisam daquele número. Mas a verdade é, o PT, por exemplo, o PT, se calhar faz sentido no início do acompanhamento haver uma pesagem para perceber que tipo de exercícios é que a pessoa consegue fazer, não consegue, etc. Não sei, não faço ideia, não é a minha área. Mas haver uma pesagem frequente não vai mudar nada por tu estares com mais ou menos 2 kg. Ou seja, é simplesmente, lá está, ou mostrar resultados do género, vês como estás a emagrecer, ou não estás a emagrecer, o que é que estás a fazer? E levar o ralhete. Sim, sim, repara. Mas o que eu estava a dizer é, existem várias opções. Sim, mas desculpa, eu interrompi-te e depois não concluí o raciocínio. Mas o que eu queria dizer é que acho que são dois polos diferentes. Ou seja, o que vem da necessidade, ou seja, é necessário aquele número para a pesagem e faz sentido, se calhar, não olhares ou pedir para não haver um comentário sobre isso. Mas por outro lado, tu também te podes recusar a pesar. Também podes dizer que para ti não faz sentido a pesagem e que não te queres pesar. Não tem que ser uma coisa que, só porque estamos num consultório com um profissional de saúde, que às vezes parece que, imagina, o profissional de saúde é quase superior a ti, que tens que fazer o que ele está a dizer. E a verdade é que tu podes dizer que não te sentes confortável com a pesagem e que não te queres pesar. Exatamente, é exatamente por aí. Repara, primeiro sensibilizar o profissional, explicar-lhe se nos sentirmos confortáveis, que não nos vamos sentir, mas depois temos que escolher qual é o desconfortável que queremos sentir. Porque repara, a vida por si só já é um desconforto. Então, sejamos sinceros, tem que ser desconfortável às vezes. Temos é que escolher qual é o desconfortável que queremos. É o desconfortável de deixarmos que nos pesem e depois sentirmos muito mal e isso se calhar estragar o mood da semana e inclusive perturbar muito o comportamento alimentar, que eu vejo que isso é uma tendência. Quando a pessoa tem assim um evento destes, depois a semana já não corre igual. A pessoa até estava a conseguir não se restringir e depois é como se retrocedesse 2 meses atrás. Sim, ou mais. Ou mais. É como se começasse tudo de novo, não Eu é? O sinto muito processo. isso, sim. Eu também sinto. E também acho que também podemos pensar de uma perspectiva um bocado altruísta, de que ao estarmos a quase educar aquele profissional ou a sensibilizar para esta temática, estamos também a ajudar outras pessoas que possam vir a seguir. Porque, obviamente, muitas vezes isto acontece por uma inconsciência de que é sequer um tema para as pessoas. E quando sensibilizamos um profissional de saúde, existe a probabilidade dele efetivamente ir investigar mais sobre o tema e daí para a frente ficar mais sensibilizado com aquele tema e já tratar a questão do peso de uma forma completamente diferente. Então acho que pagar o preço da educação, no sentido de sensibilizar aquele profissional para, até podemos olhar de uma perspectiva de estarmos a ajudar no futuro outras pessoas em relação a isso. Que obviamente nunca é uma certeza, mas pode ser uma forma também interessante de pensar. Sim, não só estamos a ajudar-nos a nós próprios, como estamos a Ajudar outras aumentar pessoas. Sim. aumentar a probabilidade Sim. disso acontecer. Já não está no nosso controle. Uma outra coisa que eu costumo dizer às minhas clientes e que acho que é uma excelente forma de fugir desta questão do peso é quando vemos em consulta, e muitas vezes isto é um tema em consulta e debatemos se, pronto, dependendo da especialidade médica, do profissional que estamos a falar, se efetivamente é um dado que é relevante ou não. Para além de perguntar isso ao profissional, eu acho que é interessante às vezes as pessoas dizerem que já estão a ser acompanhadas por um nutricionista, que no caso somos nós, e que, portanto, gostavam de falar sobre outra coisa que não a parte da alimentação, nutrição, porque já têm esse acompanhamento. E isso coloca logo ali uma barreira de este tema já tenho um acompanhamento sobre, então se calhar aqui nesta consulta ou neste atendimento que estou a ter, gostaria de me focar noutros pontos que não a parte da alimentação, que eu já estou a ser acompanhada para. Sim, repara, é exatamente isso, é termos esta capacidade de direcionar a conversa para onde mais nos importa e mais nos convém, não é? Porque às vezes o problema da questão de falar do peso e da alimentação, etc., é que não vai ser acrescentado nada de novo. Ou seja, não vai ser acrescentado, não vai haver nenhuma informação que vá mudar efetivamente a nossa vida ou que nos vá ajudar. E muitas vezes é só o desconforto pelo desconforto, porque do outro lado não existe efetivamente um ganho de ok, agora que eu obtive esta informação vou conseguir fazer alguma coisa diferente na nossa vida. Na nossa vida não, na minha vida. Mas é isso, ou seja, tentarmos, não adoro a palavra fugir, mas
direcionar o tema para uma coisa que nos possa acrescentar mais, porque obviamente o conselho de dizermos que já estamos a ser acompanhados é para dizer apenas que estivemos a ser acompanhados, não é? Não é suposto, não estava a aconselhar as pessoas a mentirem, mas é uma coisa que eu costumo recomendar às minhas clientes. E depois direcionar a conversa, ou seja, também ter, apesar de ser um tema desconfortável, ser aberto com o profissional que nos está a atender e dizer que aquele é um tema que é desconfortável, se podemos focar noutros pontos, porque naquele ponto já não existe muito a acrescentar, por assim dizer. Sim, e desconfortável vai ser independentemente da nossa escolha. Então é escolhermos se queremos que seja desconfortável para sempre, contra a nossa vontade, porque não a manifestamos, ou se queremos que seja desconfortável apenas temporariamente. Porque depois deixa de ser desconfortável, não é? Quando passamos à ação e quando passamos a fazê-lo regularmente, fica o teu novo normal e o teu modus operandi passa a ser aquele. Então fica cada vez menos desconfortável. Sim, se tivermos, acho que também é uma boa forma de ver se temos um profissional do outro lado que nos respeita e que garante a nossa autonomia, porque se nós estamos a comunicar que não nos sentimos confortáveis de uma forma e essa pessoa não respeitar essa nossa decisão, acho que é logo um indício que... Talvez precisemos de mudar de profissional. Exatamente. E às vezes sinto também, já senti em algumas pessoas que eu acompanho, alguns desafios em fazer a mudança ou em imporem-se só porque é no SNS. E o que eu lhes digo é, repara, o SNS também é pago. Porque tu não estás a pagar diretamente a consulta, mas tu estás a pagar através dos teus impostos. Então o SNS também é pago. Tu estás a pagar. Tu tens de agir no SNS tal como tu ages no privado. Sim, Se não te sentes bem tratada, tens que expor isso. E em último caso até podes mudar de profissional de saúde. Mas aí acho que concordo 100%, mas acho que já se impõe outro problema que é a disponibilidade para isso, porque às vezes, imagina, tiveste 2 anos à espera de médico de família, conseguiste um e conseguiste aquele. E se não houver aquele, não há mais nenhum, Mas percebes? dá para pedir no teu centro de saúde para mudares. Eu já vi isso acontecer, por acaso com os meus avós. Não sei Certo, se não em digo, todos, não digo que não eu dê, já mas vi isso imagina, acontecer. por exemplo, há centros de saúde onde nem sequer tens médico de família, ou seja, quando vais ao médico é como qualquer, com aqueles de consultas do dia, ou seja, acho que, percebo o que é que estás a dizer e acho que faz todo o sentido e acho que, Mas não é imagina, verdade, não se nos pagamos também. sentimos, não nos sentimos também a ser bem atendidos, em último caso até devemos fazer uma reclamação, óbvio que sim, mas acho que esta questão do mudar de profissional é muito mais desafiante, não quer dizer que não se possa tentar fazer, mas acho que é mais desafiante, mas em contexto privado este desafio desaparece, porque em contexto privado tu podes efetivamente escolher e estás a pagar. E eu noto que muitas vezes há pessoas que estão a pagar um serviço para não se sentirem confortáveis. E eu acho que isso não faz qualquer sentido, porque no final do dia o cliente, como se diz, o cliente é que tem razão, não é? Ou seja, a pessoa que te está a atender é que tem que adaptar o serviço a ti, não és tu que tens de adaptar ao serviço. Se o serviço é daquela forma e não é de outra, mesmo tu não estando confortável com isso, tens que sair e escolher outro profissional, porque o bom da parte privada é efetivamente o poder de escolha que tens de vários profissionais da mesma área. Ok, e assim acabamos o Congresso da Iniciativa Liberal. Não parecia? Esta tua última fala, parecia? Parecia. Sim. Brincar, uma brincadeirinha. Então podemos Sim. passar ao insight da semana? Deixa-me só concluir e dizer que acho que é importante nós termos trazido este tema, efetivamente porque há muitas pessoas que deixam de ir ao médico e ignoram sintomas que têm, que precisam de ser vistos por um profissional de saúde e deixam de o fazer por causa da questão do peso. E efetivamente nós não somos obrigados a subir uma balança, a pesar-nos, a fazer coisas que não nos sentimos confortáveis e podemos bater o pé e dizer que não estamos confortáveis com, no fundo, exigir ter um cuidado de saúde que seja adequado e ser bem tratados. Então, se desse lado está alguém a ouvir que está a adiar aquela consulta desconfortável, uma mensagem é marcar. É um lembrete, não é? Sim. Talvez seja necessário marcar porque saúde é o nosso bem mais valioso. Isso é uma garantia. E agora? Insight da semana. Então, conta-nos. Hoje és tu a trazer o insight da semana. Traz aí um insight da semana. Por acaso, Fruto das tuas últimas experiências. ontem estava a ler um livro novo e pensei mesmo, este livro tem aqui ótimos insights da semana. Pronto, o livro é sobre autossabotagem e é bastante interessante. E o que é que eu posso dizer sobre isso? Deixa-me pensar. Deixa-me ver aqui, que eu tenho aqui um insight. Opa! Eu tirei uma fotografia! Agora bem. Estás preparado?
para esta grandeza. Espero que seja muito bom mesmo. É, os hábitos e comportamentos que não conseguimos parar, por muito destrutivos ou limitadores que possam ser, são inteligentemente delineados pelo nosso subconsciente para ir ao encontro de uma necessidade insatisfeita, emoção deslocada ou desejo negligenciado. E basicamente isto fez bastante ressonância comigo, porque obviamente é muito verdade, mesmo coisas que nós às vezes fazemos e que não vemos nenhum benefício para, são muitas vezes formas quase de proteção do nosso cérebro de evitar um outro desconforto que até pode parecer uma coisa boa, mas que é desconfortável. Então, os comportamentos que nós, como eles dizem, não conseguimos parar, por muito destrutivos ou limitadores que possam ser, eles têm uma função no nosso sistema e às vezes nós olhamos demasiado para estes comportamentos e eles são, na verdade, só um sintoma daquilo que verdadeiramente está por trás e nos está a limitar. Mas é um grande insight, porque repara, isto até vai muito, muito bater na área que nós trabalhamos da compulsão alimentar, não é? Repara, esta questão da necessidade insatisfeita, do desejo negligenciado, da emoção deslocada, é exatamente o que acontece depois como resposta àquele comportamento de comer mais compulsivo, em que as pessoas muitas das vezes ficam a martirizar-se e a não entenderem como é que sabem conscientemente que aquilo está errado, que não querem fazer aquilo, como é que não conseguem controlar-se à volta da comida. Tu sentes isso também? Sim. Sentes as pessoas a manifestarem essa inquietação, essa incompreensão? O que te dizem constantemente é que para tu parares de comer é só seres motivado. Então as pessoas sentem que, como não têm controle sobre aquele comportamento, então eu não sou motivada e sou preguiçosa, e trazem para o seu valor pessoal de eu não consigo, mas não conseguem perceber que, na maior parte das vezes, a comida é um sintoma de algo mais que está por trás. E é exatamente esse trabalho que nós fazemos nas consultas de terapia nutricional. Iniciamos agora aqui o nosso pitch de venda. Estou a brincar. Mas é exatamente esse trabalho, é exatamente esse trabalho que nós fazemos nas consultas de terapia nutricional, de ir para além da comida, ir para além do sintoma, porque que a sopa faz bem e a fruta é ótima, já toda a gente sabe. Não é uma questão de precisares de conhecimento nutricional. Tu precisas de olhar para dentro e perceber o que é que te está a fazer comer daquela forma. Exatamente. E muitas das vezes, para não dizer quase sempre, vai bater aqui num destes 3 pilares, se não os 3 ao mesmo tempo. Obviamente com outras questões, né? Estrutura alimentar e todo um conjunto de... Mas também entra aqui, na Sim. verdade. Sim. É a necessidade insatisfeita, ou seja, vai tudo bater a estes 3 grandes grupos. Então, sim, olha, bom insight. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever a nossa plataforma aqui no YouTube, no Spotify, Apple Podcast e vemos-nos na próxima segunda-feira. Um beijinho!